Havia prometido, a gente ia dar início a uma sequência de entrevistas, né? Trazendo algumas personalidades da cidade que marcaram época na vida de muitas pessoas e até hoje estão presentes com a gente, fazendo história dentro da nossa sociedade de diversas maneiras. Hoje a gente abre essa série de entrevistas com uma pessoa muito especial, né? A gente não conhece pelo nome, talvez, né? Eu me surpreendi quando eu vi Hermínia Nardim. Eu conheço Inês Nardim. Ela é uma verdadeira referência de sabedoria, né? De história de vida. A gente tem a honra de conversar com ela, que aos 91 anos carrega uma trajetória rica em experiências, conquistas. Eu gostaria de agradecer por nos receber. Eu estou muito feliz e agradecida por poder rever as pessoas que estiveram sempre pertinho de mim quando nós trabalhávamos. E também eu fico feliz de poder conversar com tanta gente que eu não vejo, mas que está ali, e poder dizer que saudade de você. Ainda hoje a senhora, todos os sábados, apresenta um programa de rádio que já perdura por muito tempo, né? A gente tem o Falando com Deus, todos os sábados, às 7 da manhã, né? 7 da manhã, E eu tenho um braço direito, que é mais do que braço direito, que é a Ney, que trabalha e que apresenta o programa. Esse nome, Inês Nardim, ficou comumente conhecido como, assim? Enquanto eu era criança e estudante, dando aula, principalmente para ginásio, assim, eu era Dona Inezinha. Então, os mais antigos podem talvez se lembrar de Dona Inezinha. Só quando eu comecei a trabalhar na faculdade é que descobriram que eu era Inês. E o Hermínia, quando eu nasci, Sim. Eu sou a última de 2, minha mãe queria que todas as filhas tivessem o nome de Maria. Meu pai queria um nome que as crianças rejeitaram e pôs Inês, Maria Inês. Meu pai perdeu. Mas aí depois veio minha madrinha e disse assim, eu quero dar para essa criança um presente que dure o resto da vida dela. Hermínia. Então, Hermínia é da minha madrinha. E Nardinho, o Ido Nardinho, é presente do cartorário. Presente do cartorário? Eu fui presenteada desde o nascimento. Que bom. A gente já vai falando um pouco sobre infância também. Onde a senhora nasceu? Como é que era? A família? Bom, quando eu nasci, quem tinha que nascer tinha nascido, quem tinha que morrer já tinha morrido, quem tinha que sair de casa já tinha saído. E aí eu cheguei num período assim triste para minha mãe, porque há 26 dias ela havia perdido um filho, o Mário, de 17 anos, e que ele já trabalhava, e o papai trabalhava na Antártica, e ele trabalhava numa fábrica de bolacha. E ele pegou pneumonia e em 15 dias se foi, porque naquele tempo não havia recursos. Não tinha. A penicilina foi descoberta em 33. Posso dizer que isso foi uma coisa que marcou a sua infância também, né? Marca a infância, isso. Toda a história marca a infância, os irmãos também. Eu tinha o José, meu irmão, José Nardim. O José, meu irmão, era 22 anos mais velho que eu. Porque ele é o primeiro da fila, só Depois, eu tinha ainda uma irmã. A maioria já tinha saído de casa, então quem estava era a Carmelita e o José. Com esses dois, eu tive contato, né? Eu convivi. Agora com os outros não, porque eu tinha 3 irmãs que foram ser freiras. São todas falecidas. A última irmã Natalina, que muita gente aqui no Brasil conhece, ela faleceu
dia 4 de julho deste ano, com 106 anos. Quer dizer, ela ia para completar 106, daí 2 meses, 105 anos. 105 anos. A gente fala sobre essa história de infância e tudo mais. Teve muitos momentos marcantes, assim, a senhora viu muitas transformações ao longo da vida. Olha, mesmo na infância, eu já saí de casa, porque tem uma coisa que eu gostaria de contar. Nós chegamos, Uraí é de 1936. Nós chegamos, não sei se foi fevereiro ou março de 1942. Nós morávamos aqui. Uraí tinha 6 anos. Então era casa aqui, outra lá, pouca gente. A maioria era japonês. Eu tenho a impressão que 95%, 98% eram japoneses. Quando eu cheguei, eu era criancinha de ir para a escola. Estava com muita má vontade. Eu fui, né? Afinal de contas, eu queria brincar. Quando eu era criança, eu queria brincar. E aí eu fui. E a escola... Então, eu acho maravilhosa a atitude dos japoneses aqui, que quando vieram já tentaram distribuir nas seções escola, onde era construída a casa também da professora. A professora, com a mesma cobertura e do outro lado da sala de aula. E então havia muitas professoras no sítio, que eu nem tenho ideia, já havia. E aqui, descendo esta rua, chegando mais ou menos lá na altura do posto no Chiro, ali Sim. no lugar do posto no Chiro, havia um armazém. Então tinha os armazéns que recebiam milho, que recebiam feijão. E ali a proximidade era boa para ir à estação, levar os produtos na estação. E ali então eu me lembro do barracão do armazém, puxaram para trás a sacaria, já havia sacaria, e na frente havia 4 carteiras duplas. Então ali nós tínhamos aula, havia 3 professores, se bem que eu já sabia ler, mas eu era preguiçosa. É que eu tive uma estafa. Aí depois, no segundo ano, eu penso que seja Dona Emília, porque eu me lembro que eu tive sarampo e ela veio me visitar. Então, Dona Emília, querida Dona Emília, eu me esqueci. E depois, no terceiro ano, era que ia para o terceiro ano, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. E eu não me lembro dela ter sido minha professora, mas ela vinha muitas vezes e dava a aula para quem ia para o quarto ano, essas coisas. Então, era Dona Militina Aguiar, a primeira diretora do grupo escolar. Então, nós chegamos em 42. Em 43 foi construído, o grupo 44 foi inaugurado. Aí, então, lá, eu me lembro, a Carmelita dava aula para o primeiro ano. Eu tenho a impressão, não posso dizer, porque também eu era criança, todo mundo era para mim, era velho. E depois, no terceiro ano, a Dona Emília, que eu peguei aí, a Dona Lídia, quando eu estava no terceiro ano, meus pais já tinham intenção de que eu continuasse os estudos. Então eu fui para o grupo, que é a primeira metade do grupo. Depois, na segunda metade, eu já estava no colégio Santo Antônio da Platina. Colégio Santa Terezinha. E ali então, eu terminei o primário. Para mim, quando eu saí daqui, fui para Santo Antônio da Platina, foi uma mudança, porque aqui eu sabia japonês. E naquele tempo, os japoneses não tinham tanto contato assim com os brasileiros, mas nem os brasileiros também tanto com eles. Sim. Quer dizer, dificuldade de idioma, de cultura, de tudo. Agora, chegando lá, não, já era todo mundo brasileiro. Terminei ali, inclusive eu fui depois fazer o ginásio em Laranjal, e depois fazer faculdade em Campinas.